Muito bem, agora a gente vai tentar resolver o exercício 1 da lista 2, que é uma versão modificada da máquina de Atwood, em que a massa mzinho, além de poder subir e descer, ela pode também oscilar como se fosse um pêndulo. Só que esse pêndulo, né, porque a massa mzão sobe ou desce, o comprimento do pêndulo muda. Não é constante como no pêndulo simples clássico. Mas vamos ver como resolver esse problema, pensando primeiramente nos graus de liberdade, e o exercício pede para a gente calcular a Lagrangiana, na verdade ele pede para a gente mostrar que a Lagrangiana é igual a uma expressão dada no enunciado, e depois usar essa Lagrangiana para calcular as equações de Lagrange e as equações do movimento. Vamos lá, né? Sempre a primeira etapa é você fazer uma análise dos graus de liberdade do problema. A gente de novo tem duas partículas, n igual a 2, 6 coordenadas. Quais são os vínculos nesse caso? Estão aqui os vínculos, ó. De novo, né, o movimento plano, coordenadas z são 0. Nesse caso, a coordenada x da partícula m não muda, é constante, é outro vínculo. E o último vínculo é o comprimento do fio, de novo, né? Veja, o comprimento do fio é y, que é a altura da massa m, mais essa distância a entre as duas polias, e o r, que é o restante do fio. Então, y mais a mais r tem que ser igual a L, que é o comprimento do fio inextensível. O azinho e o L são constantes. Tá? Então, a gente tem 4 vínculos, coordenadas z, 0, x da partícula m constante, e uma amarração entre o y e o r. 4 vínculos, tem 6 coordenadas no total, portanto, a gente tem 2 graus de liberdade. Como pede o enunciado, eu vou escolher r e θ como coordenadas generalizadas. Poderia escolher o y e r, ou o y e θ. Eu tenho liberdade para escolher o que eu quiser. Tá? Melhor dizendo, o y e r eu não poderia escolher porque elas são dependentes, né, por essa expressão. Mas y e θ, sim, eu posso escolher. Ok, então a próxima etapa, como sempre, é montar a Lagrangiana. Primeiro vamos começar pela energia cinética. Nesse caso, a energia cinética é o meio da massa m, velocidade m ao quadrado. Como essa massa m só sobe ou desce, só tem velocidade vertical, né? Então é y ponto, chamando de y a altura dela em relação a essa referência das polias. E a velocidade da massa m. Eu já sei que eu posso usar coordenadas polares aqui, porque se eu identificar esse eixo como x e aqui como y, que está representado na figura, r e θ são coordenadas polares, e eu sei qual é a expressão da velocidade em coordenadas polares, essa que está aqui. Se eu não lembro disso, eu simplesmente calculo na hora, ó, porque essa aqui é uma visão ampliada do desenho que está escondido aqui, mas a gente tem aqui uma polia, a massa m presa aqui com um pêndulo de comprimento r, que pode variar, mas não importa, né? E o ângulo θ formando aqui, ó, esse aqui que eu estou chamando de θ. E as coordenadas x e y dessa massa m estão aqui, x, m. Você pode identificar x e y com o r e o ângulo θ. X é o r seno de θ, y é o r cosseno de θ, e você pode então calcular as velocidades dessas duas coordenadas x e y. Então, x ponto, y ponto. X ponto é o r ponto seno θ mais r cosseno θ, θ ponto. É a regra da cadeia e é aplicada a um produto de duas funções, né? Então, a derivada de r é r ponto vezes a segunda, que é seno de θ, mais o r derivada de seno de θ, que é cosseno de θ, θ ponto. A mesma coisa vale para o y, para a obtenção do y ponto. Mas a velocidade ao quadrado é o x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, que se você levar e a cabo essas operações, né, levar ao quadrado, simplificar, você vai obter a mesma coisa que essa expressão aqui. Vai dar no mesmo, tá? É só para você por acaso esquecer essa expressão. E não estou pedindo também para ninguém decorar essa expressão, porque ela é muito fácil de ser obtida se precisar, tá? De qualquer maneira, quando você faz a substituição nessa equação aqui da energia cinética, o vínculo que relaciona o y com r, né, e o y ponto com r ponto, você vai obter que y ponto é igual a menos r ponto. Lembrando que o vínculo era esse daqui, né, o y mais a mais r igual ao L, tudo constante, portanto o y é igual a L menos a menos r. Derivando em relação ao tempo, você obtém que o y ponto é menos r ponto. Substituindo na equação da energia cinética esse y ponto por menos r ponto, né, na verdade o sinal de menos acaba cancelando, você obtém essa expressão aqui,
que pode ser simplificada para cá. É parecido já com o que está no enunciado do exercício. Vamos agora calcular a energia potencial, né? Volta aqui na figura para a gente lembrar que a energia potencial nesse caso é puramente gravitacional, então é sempre mgh, né? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A partícula emisão está numa altura menos y, para baixo da referência, que eu estou adotando essa linha aqui, né? Então menos mgy. A partícula emizinho está numa altura r cosseno de θ, né? Por essa figura. Então ela tem uma energia potencial menos mgr cosseno de θ. Só que eu posso eliminar o y, já que ele não é independente, usando o vínculo, de novo, que é o comprimento do fio constante. Fazendo isso, né, substitui aqui o y por L menos A menos R e simplifica. Você vai obter essa expressão aqui. Ó. Daí você vai perceber que esse último termo é constante. E como a gente tinha comentado no exercício anterior, qualquer constante que aparece no potencial você pode ignorar, porque não contribui para as derivadas parciais. Né? Então, eu ignoro esse último termo, obtenho a energia potencial como isso daqui. E aí, finalmente, você escreve a lagrangiana, né? T menos V, copia aqui a expressão para energia cinética, menos essa daqui da potencial, você obtém a mesma expressão que está no enunciado. Você poderia ter deixado essa constante aqui no final, não faria nenhuma diferença, porque é constante. Tá? As derivadas parciais não influenciam em nada. Ok, uma vez obtida a lagrangiana, a próxima etapa é a obtenção da equação de Lagrange, ou nesse caso tem duas, porque tem duas coordenadas generalizadas, as equações de Lagrange para as coordenadas R e coordenada θ. Né? Aqui estão as duas para R, ó, né? Del L, del R ponto. Só fazer a conta aqui, ó, M mais Mzinho sobre 2 vezes 2R ponto, que aí os dois de cima e de baixo cancelam, vai dar isso daqui. Esse termo aqui é o único em que aparece o R ponto, os outros não aparecem. E a outra é o del L, del R. Tem dois termos onde aparece o R. Esse daqui, ó, M sobre 2R ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Então aqui a derivada em relação a R vai dar MR θ ponto ao quadrado. E esse outro termo também tem o R ali no final. Então a derivada é menos Mzinho cosseno de θ, G. Montando aqui na equação de Lagrange, né, ddt de M mais Mzinho R ponto, menos o resto, né, menos MR θ ponto ao quadrado, menos mais, M menos M cosseno θ, G é zero. Essa é a primeira equação de Lagrange, que está aqui, ó, já simplificada. Né? A derivada temporal de M mais M R ponto é o M mais M R dois pontos, e aí eu passei o restante para o lado direito do sinal de igual. Né? A segunda equação de Lagrange vem da segunda coordenada generalizada, que é o θ. Então vamos voltar para a lagrangiana, está aqui, del L, del θ ponto, esse termo aqui depende de θ ponto, e só ele depende de θ ponto. Vai dar MR ao quadrado θ ponto. Né? Como está aqui. O del L e del θ, a gente tem de novo só um termo, que é o último. Se você dá um tempo, fizer no papel, isso com mais calma, você vai perceber que ele é igual a menos M seno de θ GR. Tá? Montando a equação de Lagrange, ddt de mr ao quadrado θ ponto, mais isso daqui, mgr, né? mgr seno de θ tem que ser igual a zero, e aqui eu só copiei a equação sem mexer em nada. Tá? Bom, esse é um sistema de duas equações diferenciais, né? Depende de duas derivadas, derivada de R, R2 pontos, e derivada de θ ponto ou θ dois pontos. Portanto, não é um sistema assim que a gente consegue resolver do dia para a noite. Não é tão fácil assim de achar a solução. Por quê? Né? Lembra que o nosso objetivo é sempre achar as equações do movimento, ou seja, eu estou procurando por R em função do tempo e por θ em função do tempo. Se eu sei essas duas coisas, eu sei a posição das partículas nessa máquina modificada. Né? Eu sei a evolução temporal das partículas, eu conheço a dinâmica das partículas em princípio. Mas eu tenho que saber resolver um sistema de duas equações diferenciais como esse daqui. Nesse caso, esse é um sistema tão complicado que a gente não consegue resolver algebricamente, usando lápis e papel. Mas existem computadores, né, não só para jogar PlayStation, não só para jogar jogos de computador, mas também para resolver equações diferenciais.
E essa foi uma das principais origens do computador, resolver equações diferenciais. A gente vai aprender técnicas para resolver equações diferenciais numa outra disciplina chamada Métodos Computacionais da Física, tá? Então, por enquanto, deixe isso daqui em stand-by, né? A resposta do problema é essa daqui, do exercício 1 da lista 2, as equações de Lagrange simplificadas de uma maneira que fique mais simples de enxergar, mas não dá para resolver além disso, a não ser que você use um computador para achar a solução numérica, tá? Mas isso tem que esperar para o próximo ano na disciplina de métodos computacionais da física, tá bom? Então essa foi a solução do problema da lista 1, da lista 2, perdão, exercício 1. E é isso, a gente vai ver depois mais alguns exercícios ilustrando o método de Lagrange. Vocês podem já ir fazendo diversos exercícios da lista 2. Pelo menos as equações de Lagrange vocês conseguiriam obter em todos os problemas. Eu vou passar depois algumas recomendações de alguns para vocês tentarem fazer em casa. Se tiver dúvida, manda mensagem, né? Fala com o monitor, fala comigo mesmo. E não fiquem parados, não fiquem esperando a volta das aulas para retomar isso, senão vai ficar muito complicado da gente acabar o semestre sem acabar com as férias de todo mundo, tá bom? Então é isso, até a próxima.